Pela primeira vez na história desse país, a gente vai ter uma política de atenção especializada. É isso? Olá, bom dia a todos. A gente vai começar agora o painel de educação em saúde para conversar sobre um assunto que eu acho que interessa muita gente, que são os desafios da formação e ensino no âmbito da atenção oncológica. É amplo, tem muita coisa, mas a gente tem gente muito boa aqui para começar a falar disso. Então, meu nome é Fernanda Prando, eu sou especialista em design de aprendizagem, design instrucional, sou consultora de design instrucional para os cursos do OncoEnsino, oferecidos pela Abrale. E eu vou começar aqui apresentando a doutora Ana Lúcia Nunes, que ela é a diretora administrativa da Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão, mestre em saúde coletiva, graduação em serviço social e pós-graduação em gestão em saúde da Universidade Federal do Maranhão e em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP. Eu quero chamar a doutora Ana Lúcia para ela contar para a gente um pouquinho sobre o papel da escola na saúde pública. Doutora Ana Lúcia, obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Obrigada pelo convite para participar desse painel aí com os colegas que trabalham no SUS ou não, para um pouco debater sobre esse tema que para nós é muito caro, que é a questão da educação em saúde, os desafios da formação de ensino no âmbito da atenção oncológica. Eu falo aqui de um lugar que é da Escola de Saúde Pública ou das escolas de saúde pública do país, que tratam de uma atuação que é de qualificação, formação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde no país. E eu não podia deixar de falar da missão institucional da nossa escola, que é a Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão, que ela é recente, ela é de 2019, mas ela vem aí numa caminhada relacionada à formação técnica através da Escola Técnica do SUS, e ela tem como competência contribuir na gestão da educação da saúde coletiva do Estado, desenvolvendo ações de formação, educação permanente, pesquisa, extensão, em todo o Estado do Maranhão e em parceria com as outras escolas também no país como um todo. Aqui é só uma síntese das nossas atividades, tanto na área de pós-graduação, residência, curso de aperfeiçoamento. A gente trouxe assim, como é que isso se configura no Estado do Maranhão, por onde a gente tem conseguido percorrer nesta formação, né? E aqui é uma síntese de onde que a gente já conseguiu alcançar em toda essa caminhada, porque a compreensão do papel da escola é que a gente não pode se concentrar nessa região, que é a região metropolitana, principalmente nas capitais, na capital, né? Os municípios sempre concentram suas atividades, os estados, nas grandes regiões, na metropolitana, e esquece a interiorização. E nós somos um estado de quilombo, um estado com indígenas, um estado com ribeirinhos, um estado com ciganos, e a formação do Sistema Único de Saúde não pode se concentrar só nas capitais. Aqui é só uma situação em relação à nossa plataforma. A nossa formação ela também é mediada por tecnologia, e hoje, nesses 3 anos, mesmo com o advento da pandemia, nós temos hospedado na nossa plataforma, passando por lá mais de 14 mil alunos, tanto nos cursos de aperfeiçoamento, formação técnica de forma híbrida, pós-graduação, porque tem algumas atividades que elas são hospedadas na plataforma, enfim, só para dar um panorama a respeito disso. E aí, quando nos questionamos qual é o papel da educação na saúde nesse processo de formação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, eu trago essa expressão, essa fala, que ela é de Ricardo Cecim, nosso grande mestre, que ele diz que a formação ela se hospeda, ela se ancora no quadrilátero das instituições de ensino, e juntando as instituições de ensino, os trabalhadores, os gestores e o usuário. Nós não compreendemos essa formação de forma desarticulada, porque são esses os integrantes e componentes dos trabalhadores, do conjunto de
segmentos do Sistema Único de Saúde. Não se pode pensar somente no trabalhador, não se pode pensar somente no gestor, não se pode pensar somente na instituição de ensino e nem na participação social. Eles têm que estar juntos, compreendendo que o usuário ele está na centralidade de todas as nossas intervenções. Trouxe um pouco relacionado à questão das residências. Considero que esta é uma prática formativa, alguns falam que é o padrão ouro da pós-graduação. Eu falo da importância dela, porque ela é uma especialização que ela perpassa por dentro dos serviços. E residências em saúde, residência médica, residência multi, residência uni, porque a atuação interprofissional no cuidado ela é significativa para a qualificação desse processo. Também coloco que qualquer forma de formação ela tem que estar num ambiente que seja acolhedor e amigável para todos. Quer seja ela mediada por tecnologia, quer seja ela seja de forma presencial. E nós, das escolas, e nós que trabalhamos com qualquer modalidade de formação, ela tem que se inspirar nessa condição de qualidade, onde os alunos, profissionais, usuários estejam inseridos nesse processo. Nós não estamos ali para depositar conhecimento, nós estamos para troca de conhecimentos. E tanto os usuários, quanto os trabalhadores, quanto os profissionais, cada um, de alguma forma, tem o seu conhecimento e a gente considera importante nesse processo de formação. Também consideramos produção de saúde focado numa linha de cuidado. Nós não compreendemos que a atenção primária, a atenção especializada, ela esteja deslocada. O usuário, o trabalhador, o usuário principalmente relacionado à área oncológica, que é pauta deste congresso, ele deve ser tratado, deve ser cuidado, deve ser pensado através de uma linha de cuidado onde todos nós estejamos envolvidos para nosso papel de proteção, cuidador e formador. E muito obrigada. E aí estou aberta às provocações, porque nós teremos já um debate. Esses foram só alguns tópicos que a gente colocou para instigar esse assunto aqui no 10º Congresso. Obrigada, doutora Ana Lúcia. Fico tão feliz em ouvir o envolvimento de todo mundo e pensar também no paciente como parte da formação, porque a gente às vezes esquece, eles têm muitas informações para o nosso corpo de saúde, não é só corpo médico, corpo clínico, mas para os profissionais de saúde, eles têm informações para a gente tem que considerar mesmo, né? Agora eu vou chamar a doutora Luciana Koptk. Falei certo o nome? Ela é farmacêutica, especialista em políticas públicas, informadas por evidências, mestre em ciências médicas e doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal Ciências da Saúde do Paraná, do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Tecnologias para o SUS, no Grupo Hospitalar Conceição. Doutora Luciana vai falar um pouquinho mais para a gente sobre os desafios que ela tem no Hospital Nossa Senhora da Conceição na formação dos profissionais. Doutora Luciana, bem-vinda. Bom dia a todos. Eu ia ligar o cronômetro, mas ok. Muito bom dia. Então, eu sou a Luciane, sou do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre. Eu trouxe uma breve apresentação, né, de quem nós somos. Nós somos um complexo hospitalar formado por 4 hospitais, um hospital geral, um hospital da mulher, um hospital da criança e um hospital de trauma, neuro e queimados. Nós temos o atendimento 100% SUS. Além dos 4 hospitais, nós temos 12 unidades de saúde de atenção primária. Nós temos 3 CAPs, uma UPA e a escola GHC, da qual hoje eu faço parte.
que é a parte de formação. Então, dentro da escola GHC, a gente tem a formação dos profissionais da própria instituição e de fora da instituição, e também as formações dos usuários do SUS, né? A gente tem muita formação também em educação popular, e a gente tem dentro da escola a escola técnica, com técnico de enfermagem, técnico de nutrição, os estágios acadêmicos e os convênios institucionais. A gente tem a Faculdade de Ciências da Saúde, onde a gente tem um curso de gestão hospitalar. Temos o mestrado, do qual, neste momento, eu estou na coordenação, que é em avaliação de tecnologias para o SUS. A gente tem uma parte de pesquisa, que coordena a pesquisa de todo o grupo, e a residência multiprofissional em saúde, que atualmente nós temos 8 ênfases, né? Então, qual é o nosso principal problema, né? A gente diagnosticou que, como na maioria dos lugares, é a demora para a realização de exames e a dificuldade de acesso ao tratamento. Essa demora, então, acaba prejudicando o início, né, do processo terapêutico do câncer. E, com isso, a gente tem a progressão da doença, maior risco de mortalidade, morbidade, tratamento menos efetivo, maior investimento, né, e um cuidado mais prejudicado, né, para o paciente. Então, a importância do tratamento oportuno no câncer é a sobrevivência aumentada, né, uma menor progressão da doença e uma melhor qualidade de vida, sempre com o usuário no centro do cuidado. Eu esqueci de falar, lá no Conceição a gente tem um grupo de voluntários, né, que eles trabalham principalmente com os pacientes com câncer. Então, o nosso problema, né, que é o atraso no atendimento. Então, isso decorre da fragmentação das ações e dos serviços de saúde e um atraso no diagnóstico e tratamento. O nosso plano de ação inicial, então, foi criar organizar a linha de cuidado, né? A gente começou com a linha de cuidado do câncer de mama, e os resultados esperados são a organização do serviço, né, uma maior agilidade entre a suspeita e o início de tratamento, auxiliar o monitoramento do paciente dentro da rede, então, com programa de navegação, e garantir a universalidade de acesso, integralidade e igualdade da assistência. Esse é o nosso Hospital do Câncer, que em breve será inaugurado, eu espero que em junho mesmo do ano que vem. O 5º hospital é o nosso hospital modelo, assim, porque ele é o mais bonito de todos agora. E a gente vai ter uma parte, então, falando no ensino, nós teremos a parte de cima do hospital, ela é toda dedicada à parte de ensino, onde a gente pretende, então, qualificar, né, essa atenção ao paciente com câncer. Então, qual é o nosso desafio, né? É a formação dos profissionais a partir das linhas de cuidado, né? E a partir da rede de atenção em saúde. Nós somos privilegiados por a gente ser a rede de atenção à saúde, apesar dos nossos pacientes não virem todos das nossas unidades e voltarem para as nossas unidades de saúde, a gente tem todos os profissionais, né, e tem toda a rede, desde a atenção primária até a especializada. Então, o nosso grande desafio nesse momento é a gente conseguir integrar esses profissionais dos diferentes níveis, desde os agentes de saúde até o especializado, para a gente qualificar o acesso, né, e o tratamento desses pacientes. Então, os resultados esperados é diminuição da mortalidade, um tratamento mais personalizado, né? Então, dá mais ênfase ao cuidado e uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, dos seus familiares e da comunidade. Muito obrigada por enquanto.
Obrigada, Luciane. É bom que ela falou por enquanto, porque a gente vai ter um momento para perguntas, então daqui a pouco a gente coloca um QR Code aqui para vocês poderem enviar as perguntas, e para quem estiver online também poder fazer isso. E ouvindo a sua fala, Luciane, me vem à mente a frase de que a vida imita a arte, que às vezes a arte imita a vida, e acho que a fragmentação no atendimento, ela também reflete um pouco da fragmentação que a gente tem na educação. Talvez a gente tenha aí uma chave de saída dessa história toda. Muito bem, então agora eu vou chamar o Dr. Rodrigo Cariricha Alegre de Almeida, coordenador-geral de atenção especializada do Ministério da Saúde, professor adjunto do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em saúde coletiva e médico especialista em saúde da família e comunidade. Veja se, se esse microfone está Bom aqui. dia. Está ótimo. Saudações. Vamos no tempo da apresentação, né? Agradecer ao convite, a oportunidade, parabenizar pelo evento. Vou ganhando tempo enquanto não gerar o meu cronômetro ainda. Queria dizer que... Mas não são 5? Então, vou precisar fazer algumas menções telegráficas para dar tempo de comunicar assim, parte do que eu acho que era importante de compartilhar com vocês. O Ministério da Saúde, nesse momento, vive um processo de recuperação e reestruturação histórica de sua legitimidade, de sua capacidade organizativa, de coordenação do sistema nacional, diante dos últimos anos de obscurantismo, de negacionismo e de enxugamento orçamentário e de despriorização das políticas públicas. Então, nesse contexto, a gente vem desenvolvendo iniciativas que são emergenciais, reorganizativas e medidas que são estruturais. Das medidas estruturais, que é o que mais nos interessa, e olhar para frente, a gente está trabalhando na elaboração, na formulação e proposição para a sociedade brasileira da Política Nacional de Atenção Especializada. É isso mesmo, o Brasil nunca teve uma política. A gente tem 3 edições, 3 versões de políticas de atenção básica, mas nunca teve uma de atenção especializada. A atenção especializada no Brasil, enquanto política, é herdeira do SUS, do INAMPS, e de um funcionamento securitário. Ou seja, ela parece muito com o plano de saúde, né? Procedimento, consulta, código, pagamento, auditoria. Ela favorece extremamente a fragmentação e como a atenção ela está muito profundamente imbricada com a formação, ou seja, a formação dos trabalhadores e trabalhadoras, né, dos profissionais de saúde do Brasil, acontece invariavelmente no SUS. É assim que a gente ensina a atenção especializada, né? De uma forma fragmentada, que ainda é herdeira do INAMPS. Nesse sentido, alguns pilares da Política Nacional de Atenção Especializada produzem uma mudança bastante radical em termos de sistema. Nós temos uma política com base territorial, isso é uma grande novidade para a atenção especializada, que prioriza relações em rede, que prioriza um sistema de regulação integrado aos sistemas de informação e de inteligência clínica, que produz e que afirma o cuidado como um princípio norteador e de organização do sistema de saúde e que, portanto, pede um novo modelo de financiamento para poder fazer isso tudo ser coerente. Os pilares que eu queria destacar aqui são a política de enfrentamento ao câncer, que nesta gestão assume um espaço, um lugar ainda mais prioritário. A gente cria uma coordenação específica para o câncer e, com isso, pretende fazer o enfrentamento adequado, né, ao que a gente tem de problema e de necessidade de saúde. Mas a gente também tem, dentro da política de atenção especializada, a ideia uma política de formação, que também é inédita. No caminho que a gente tem de 33 anos da promulgação, né, da Constituição, da Lei 8080, em 1990,
a gente, que pode ser considerado um marco do SUS, a gente sempre tentou e empreendeu diversas políticas públicas em direção à mudança no ensino. E ninguém pode negar hoje que houve avanços significativos no campo do ensino da saúde, mas a maioria dessas iniciativas estavam voltadas para a atenção básica, para a atenção primária. E era necessário mesmo, porque a gente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, podia formar médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras sem absolutamente nenhuma experiência em atenção primária, o que é uma coisa inadmissível em qualquer lugar do planeta. Ao enfrentar o problema da formação para a atenção especializada, nós precisamos compreender que ela, assim como a atenção, né, assim como a história da atenção, a história da educação, é uma história de fragmentação e uma história de uma dualidade de um sistema, né, no Brasil, paradoxal, híbrido. É um sistema de nascimento e concepção liberal, com tensionamentos de uma perspectiva de políticas públicas que às vezes funcionam sinergicamente quando os interesses combinam, mas às vezes funcionam de uma forma muito oposta. Então, o nosso sistema de formação especializada é um sistema que foi criado na ditadura, ele foi, na verdade, regulamentado na ditadura com pressupostos liberais que atribui à corporação médica a exclusividade da decisão daquilo que é a nossa política de formação especializada, melhor dizendo, residência médica, como pilar dessa formação. O resultado disso é que em 2023, vou trazer alguns números para vocês, né? A gente tem 41.547 dados da demografia médica, 41.547 cirurgiões gerais. Mas a gente tem mais cirurgiões subespecialistas do que cirurgiões gerais, o que é uma contradição, porque todo mundo, para ser especialista, tem que fazer cirurgia geral antes. Então é difícil de compreender. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a especialidade cirúrgica que vocês acham que tem mais especialistas no Brasil? Cirurgia plástica tem 7.833 especialistas, enquanto a cirurgia oncológica tem 1.855 cirurgiões. A cirurgia plástica ganha em ordem decrescente, urologia, cirurgia vascular, do aparelho digestivo, cardiovascular, coloproctologia, e a oncológica está lá no final. Quem é que responde por esses números? Quem é que tem a responsabilidade de dizer esse país acha mais importante fazer blefaroplastia, redução de volume de mama, abdominoplastia, do que a cirurgia do câncer? Quem é que responde por isso? Então, é um sistema que diz, quem entende disso são os médicos e apenas os médicos, e o Estado e o governo não podem participar desse processo decisório. Ao longo desses anos, nós tivemos várias iniciativas de influenciar essas decisões. Nós criamos um programa de fomento à residência médica, o programa chamado Pró-Residência, que oferecia vagas para áreas estratégicas, mas esse programa depende que os programas de residência proponham. E os programas de residência estão nas mãos das sociedades de especialistas. E se as sociedades não entendem ou não querem ampliar vagas, os programas não pedem as bolsas que o Ministério oferece, portanto, não há ampliação de vagas. Nos últimos 4 anos, 2018 a 2014, por razões que eu vou evitar aqui comentar, ou que caberiam um debate e aprofundamento, a gente teve um agravante nessa situação. Nós saímos de uma perspectiva de 15% de ociosidade de vagas na residência para 35% de ociosidade de vagas de residência. Apenas 10 programas de residência no Brasil aumentaram vagas. 45 especialidades médicas reduziram o uso de vagas. Isso quer dizer, isso é um sinal de mercado, que quer dizer uma outra coisa, que se a gente não atentar, esse próprio modelo, né, de estatuto liberal está fadado ao insucesso. Porque os médicos e médicas brasileiras estão fazendo claramente uma opção por não fazer mais residência. Então fazem uma opção por uma formação por competências, que atende melhor aos interesses do mercado e que também podem atender melhor aos interesses do SUS, e a gente compreendeu isso muito bem na pandemia. Se a gente tivesse que esperar que todos os médicos e médicas que atuassem
nas UTIs que a gente precisou abrir em 2 meses, fizessem residência de clínica médica e de medicina intensiva para atender o Covid, a gente teria tido muito mais do que 700 mil mortes no Brasil. Então, foi necessário, ao passo em que ampliávamos UTI, contratar profissionais e formá-los em serviço em tempo real, em fato. E é nesse sentido que caminham as tendências de formação no Brasil. A gente forma para aquilo que a gente precisa em termos de atuação. Tem um conceito internacional das Entrustable Professional Activities, né, as EPAs, que respondem bem a isso, né, essa transição, essa mudança, que na saúde é até mais lenta do que em outros setores educacionais. É difícil você imaginar que a gente tem um especialista de TI que vai fazer uma especialização ali quando sair da faculdade e que vai passar 30 anos fazendo aquela mesma atividade no universo da TI, porque os aplicativos, os softwares, as linguagens de programação, elas mudam em ciclos de menos de 2 anos. Então, no mundo da TI, no mundo do audiovisual também, falando aqui com os colegas que estão acompanhando, a inovação tecnológica ela se renova de 2 em 2 anos. Imagine se a gente tivesse aqui um cinegrafista ou um editor de imagem que ainda trabalhasse com película e que fosse trabalhar com película durante 30 anos. Né? Isso não existe mais. Então, essa situação traz para a gente um grande desafio quando a gente pensa a perspectiva do enfrentamento ao câncer no Brasil. Como as apresentações que me antecederam mostraram, a grande dificuldade no enfrentamento do câncer no Brasil é a fragmentação das iniciativas de rastreamento, diagnóstico, estadiamento, tratamento e reabilitação, recuperação da saúde. Então, mas desse encadeamento, no momento de diagnóstico, é onde a gente tem a maior dificuldade. Então, a gente já tem uma das maiores proporções de exames de imagem, né, de aparelhos de ressonância magnética e de tomografia no Brasil por habitante no mundo. Mas com o advento do orçamento secreto, a gente deve, em breve, se tornar o país do mundo com o maior número absoluto de equipamentos de ressonância e tomografia. Porque todo deputado e deputada e senador do país quer botar uma ressonância no seu município, não importa o tamanho do seu município, não importa o tamanho da sua população ou a necessidade. E a gente, dado a situação legislativa do Brasil, tem que pagar, tem que executar. Então, o resultado disso é que não é por falta de aparelho, não é por falta de equipamento, por falta de quem opere. Então, vai ter muito lugar do Brasil, já há muito lugar no Brasil que a gente tem um tomógrafo, uma ressonância, mas não tem radiologista. Mais grave do que isso, pensando o câncer, é a nossa grande e radical ausência de patologistas. Então, a gente tem, né, na perspectiva que eu falei para vocês de encolhimento de vagas, nos últimos 10 anos, nós reduzimos 37,3% o uso das vagas de residência em patologia. Isso é um grave problema de saúde pública, porque de que adianta fazer uma campanha como Outubro Rosa, fazer mamografia na população inteira, biopsiar, se eu não tenho quem analise a biópsia? Eu vou fazer o que com isso? Que adianta eu fazer rastreamento de câncer de próstata, de câncer de pele, de coloproctolose, se eu não tenho patologista para definir qual é o tipo histológico e, com isso, estadiar e fazer a definição do tratamento? Então, a situação da patologia ela é um problema enorme e que faz com que a gente volte a esse paradoxo. Hoje, de repente, meu tempo acabou. Mas não era 5 minutos? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Lombardi. Pode, eu vou terminar, então. Mais um minutinho. Eu vou não, eu me perdi. Ali começou com 1 minuto e meio. Assim como a patologia, né, a radioterapia, que é uma formação específica, a gente compra, instala, bota um acelerador linear e a gente não tem quem faça radioterapia. A radioterapia reduziu 55% o uso de vagas. Mas o que é mais assustador é que a cirurgia geral reduziu 71,4%. Como é que a gente vai enfrentar o câncer, minha gente, se a gente não forma mais cirurgião, radioterapeuta
e patologista. A oncologia clínica também reduziu 14,1%. Aí a pergunta é, a gente continua deixando isso sob esse marco de regulação? A pergunta que eu deixo aqui para vocês. O que a sociedade brasileira pede é que a gente continue e deixe exclusivamente na mão dos médicos a decisão de que especialidades, com esses resultados que a gente aponta, que especialidades devem expandir ou não. Um argumento previsível diante desse cenário é de dizer assim, que é um lugar comum no discurso, a gente não expandiu porque falta condições nos serviços de saúde. E não falta para a cirurgia plástica? Não falta? Então, para a cirurgia plástica tem condições para a gente continuar formando. E para oncologia, para radiologia, para patologia, a gente não tem condições? Pois o Ministério da Saúde está determinado a construir as condições necessárias e fomentar políticas que se adequem, né, que tragam uma formação integrada, interdisciplinar, como pede o século XXI, e baseada e orientada pelas necessidades da população. Eu me coloco à disposição para o debate, esclarecer que, porventura, tenha ficado em dúvida. Doutor Rodrigo, eu continuaria ouvindo e tenho milhares de questões. Talvez a gente não tenha tempo suficiente, mas, enfim. À medida que a gente vai ouvindo vocês, a gente vai compondo o cenário e descobrindo por que a gente tem algumas situações acontecendo no tratamento de um paciente lá na ponta. Porque, para mim, o olhar é justamente esse. Eu chego lá na ponta e tenho um paciente. Alguém que precisa ser diagnosticado, que precisa ser encaminhado, que precisa ser tratado, que precisa se reabilitar. Então, tudo isso que a gente está ouvindo, a gente consegue compreender por que alguns cenários acontecem por aí. Mas, muito bem, quero dar continuidade aqui para o nosso painel. E quero chamar o Dr. Otacílio Batista de Souza Neto, professor do curso de Odontologia na Universidade Federal do Piauí, doutor em Clínica Médica e Ensino na Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e mestre em Odontologia e Odontopediatria pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem, doutor Otacílio. O tempo está doido aqui. Por favor, o tempo em 5 minutos. Aqui está em 49 segundos. Que a gente está vendo. Passa a palavra. Sai passando pela auditoria. Isso, está vendo aqui, ó, senhores do tempo, quem manda no tempo, né? Então, isso. Ele está parado aqui, para a gente está vendo aqui 49 segundos e 7. Oi? Tá. Vocês vão me entender, então. Isso, beleza. Antes de começar, eu me sinto obrigado a pensar algumas reflexões dos meus colegas aqui. Eu pensei nisso, algumas palavras ao redor da vida e das nossas lutas de todo dia, em São Paulo, em Teresina, em qualquer lugar do mundo, nessa nossa luta contra o câncer, a luta de todos nós contra o câncer. Acho que tivemos aqui panoramas muito interessantes. A Ana, que traz a história, né, da Escola Técnica de São Luís, um estado que ela falou bem, tem quilombolas, tem indígenas, tem ribeirinhos, tem uma distância imensa de cidades ao sul do Maranhão para chegar em São Luís, e a gente ainda tem uma assistência à saúde, uma assistência não apenas à saúde, à educação, em muitos estados do Brasil, muito centralizadas nas capitais, apesar da gente ter um processo de territorialização em curso, de expansão do ensino superior, da formação em saúde descentralizada agora, ainda é um momento muito pequeno. Agora, a gente tem uma experiência estadual que é quase ministerial, a gente tem um grupo hospitalar que tem hospitais, que tem UPAs, que tem unidades básicas de saúde, que é o Grupo Hospitalar Conceição, com toda a sua potência, com toda a sua história de grupo hospitalar, uma estrutura federal dentro de um estado, né, vinculada ao Ministério da Saúde, e a gente trouxe o próprio Ministério da Saúde aqui para falar das suas dificuldades, dessa queda brusca, abrupta na formação de profissionais especializados, né? Então a gente tem, às vezes, carência de recursos, de insumos, de equipamentos, mas o retrato que o doutor Cariri coloca é que a gente também tem uma carência de formação. E aí também cabe a quem regular a formação em saúde no Brasil, cabe a quem regular
a educação superior em saúde, seja a educação de graduação, de pós-graduação, esse diálogo entre a corporação profissional e o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A gente tem experiências na nossa história recente, né, de provimento em saúde, eu acho que experiências bem-sucedidas, mas também experiências conflituosas em relação a esse diálogo entre os ministérios e as categorias profissionais como um todo. A gente precisa aprender com essas lições, aprender com os erros e com os acertos do passado. Mas, enfim, pessoal, a fala aqui é de um professor da atenção básica, um professor que está em campo supervisionando seus alunos, em Teresina, capital do Piauí, não é? Em disciplinas de estágio supervisionado em saúde bucal coletiva, em atenção primária, e que também lida com a questão, né? A oncologia está em nossa formação, eu diria que ela atravessa marginalmente a nossa formação enquanto cirurgiões dentistas. E aí aqui as meninas falaram uma atenção centrada no paciente. Não é? A gente está falando de educação para as questões oncológicas, educação para esse cuidado do paciente com câncer. E aí a gente fez algumas reflexões em alguns poucos slides. Pode passar? Eu que tenho que passar. Desculpa, eu esqueci. Então, uma educação que seja... Eu começo com a Educação pela Pedra, que é um poema seminal do João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano, que sempre foi candidato ao Nobel da Literatura, mas nunca ganhou o Nobel da Literatura, poeta em língua portuguesa, o único que ganhou foi o Saramago. Mas ele diz assim, né? Não é para jogar pedra em ninguém, uma educação pela pedra, por lições para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática e impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta, a lição da economia, seu adensar-se compacta. Lições de pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Ele continua, outra educação pela pedra, no sertão, não mais de fora para dentro, de dentro para fora. E pré-didática, no sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, estranha a alma. Então, essa educação pela pedra, por esse mistério, por esse silêncio que há diante da necessidade de uma formação centrada no paciente, centrada no cuidado, por uma clínica ampliada que a gente muito fala e tem dificuldades de realizá-la. Eu trouxe algumas palavras que fogem, né, do que seria o habitual para falar da educação na atenção básica em relação ao paciente oncológico. E aí eu trouxe, esse é um livro recém-lançado no Brasil, de um sociólogo, que utiliza o caso do pai, que foi caminhoneiro durante 50 anos e se descobriu com câncer. E ele se vê no lugar de cuidador desse pai, não é? O que é meu? O diagnóstico aconteceu durante a pandemia, então ele explica descobertas e escolhas para escrever esse sucesso. É um livro bastante de uma editora nova chamada Fósforo, muito interessante o livro. O que é que ele faz? Parte de entrevistas, ele fez entrevistas com o próprio pai, durante 50 anos foi motorista de caminhão, esteve ausente, né, do cuidado e da educação com a família, e ele diz assim, né, para reforçar retraçar a história recente do país e da própria família. Ele constrói um diálogo com o pai, com a doença que o pai teve, com o cuidado que ele exerceu em relação a esse pai. A gente tem outras leituras sociológicas, a história da luta brasileira contra o câncer. A gente precisa aprender que essa luta não é de agora. Não é? A gente tem um Ministério da Saúde que foi criado em 53, mas antes da criação efetiva do Ministério da Saúde já havia câncer no Brasil, já havia assistência e desassistência. Com a criação do Ministério da Saúde, em 53, nós levamos mais 40 anos para construir o Sistema Único de Saúde. O professor Cariri coloca aí do nosso perfil, né, de atenção especializada, que é um perfil originário do INAMPS, que muito se parece com um seguro de saúde, um plano de saúde. Então,
essa luta contra o câncer, de onde ela vem, qual é a sua história e quais são os passos que a gente precisa dar em 2023, num período pós-pandêmico. Quais são as lições que a gente tira da pandemia? Outras literaturas em relação à vivência com câncer na literatura. Estou terminando. Uma questão muito sensível que eu acho que a gente precisa colocar, se é centrado no paciente, ao paciente a voz. Um professor da Universidade de São Paulo escreveu, né, um dos maiores críticos de cinema desse país, soro positivo e depois se descobriu com câncer. Né, o Jean-Claude Bernardet, O Corpo Crítico. Ele fala, né, ele elabora, ele descreve a sua experiência, né, de sobrevivência em relação ao diagnóstico de HIV e AIDS e também ao diagnóstico de câncer e essa relação tensa com o cuidado e que cuidado ele tinha acesso. Ele, em um certo momento, ele abre mão de ser cuidado por essa tradicional forma de cuidado que nós temos, esse diálogo com o paciente. Né? Ele tem, então, desde que tornou público na década de 90 ser soro positivo, Jean-Claude sofreu de meningite, perdeu parte da vida. É uma sequência de perdas graves. Foi diagnosticado com câncer 2 vezes. Da primeira vez que se tratou, achou que estaria curado, até a reincidência da doença, até que dessa vez decidiu não tratar. É muito intenso o relato, e aí ele, como crítico de cinema, ele usa toda uma linguagem muito crua e, muito, às vezes, muito cinematográfica, muito imagética, para fazer esse embate com o tratamento que ele teria acesso. E, para encerrar, já que eu me propus lutar aqui com as palavras e com os poemas, se a gente começou com João Cabral de Melo Neto no Pernambuco, a gente chega em Minas Gerais com o Drummond. Ele diz assim, lutar com palavras é a luta mais vã, enquanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali, não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mais lúcido e frio, apareço e tento, eu não consigo ler aqui, só consigo, esqueci os óculos, apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar tantas a carícia e súbito fogem, e não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. A educação das profissões em saúde, seja na atenção básica, seja na atenção especializada, na atenção terciária. Insisto solerte, busco persuadi-las, eu e as palavras. Ser-lhes-ei escravo de rara humildade, guardarei sigilo do nosso comércio. Na voz nenhum travo de zanga ou desgosto. Sem me ouvir deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue, entretanto, luto. Não desisto. Palavra, palavra, se me desafias, aceito o combate. Eu acho que é a luta de todos por uma educação mais próxima das nossas necessidades, centrada nas pessoas, no cuidado. Quisera possuir-te nesse descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente, nessa pele clara, preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo, luto todo o tempo, sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontro vestes, não seguro formas, é fluido inimigo, que me dobra os músculos e ri-se das normas da boa peleja. Iludo-me às vezes, pressinto que a entrega se consumará, já vejo palavras em coro submisso, esta me ofertando seu velho calor, aquela sua glória feita de mistério, outra seu desdém, outra seu ciúme, um sapiente amor. Me ensina a fruir de cada palavra a essência captada, o sutil queixume. Mas aí é um instante de entreabrir os olhos, entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia, para se concluir, e o inútil duelo jamais se resolve. Entre as palavras, entre o câncer que a gente precisa lutar, o teu rosto belo, a palavra esplende na curva da noite que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum pecúlio. Cerradas as portas, a luta prossegue. Eu já não mais estou acordado, eu durmo nas ruas do sono. Era isso, muito obrigado e vamos ao debate. Eu lhe agradeço, doutor Otacílio, ouvindo essa coreografia de palavras, que tem poema, tem livro, tem reportagem, isso me remete a uma história da coreografia de pessoas, né? Porque quando a gente fala de tratamento em saúde, qualquer que seja, especialmente oncologia, um paciente não se reduz a um órgão, a uma área doente do seu corpo.
Assim como um corpo médico não se reduz a especialistas, eles também são pacientes em determinado momento. A gente está falando de gente. Então, é um balé essa necessidade de políticas em diversas dimensões, em diversos graus de complexidade. Para mim, é essa mesma coreografia de palavras que você trouxe. Para mim, é essa coreografia de pessoas que a gente precisa para poder movimentar alguma coisa aí, no sentido da gente melhorar a atenção oncológica. E, óbvio, a educação, a gente está num painel de educação. A educação, para mim, é a base de tudo isso, porque é o único caminho que a gente tem para conseguir modificar alguma coisa no cenário futuro. Muito bem, isso posto, eu queria chamar vocês que estão aqui. Vocês conseguem colocar o QR Code das perguntas aqui na tela, por gentileza, gente? Quem está online, vocês devem ter um QR Code no chat de vocês para poder enviar as perguntas para a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vou abrir por aqui, vou receber por aqui as perguntas. Mas, de antemão, eu já queria agradecer a fala de vocês, porque eu acho que faz aí uma colcha que não é de retalhos, faz uma colcha que é um patchwork. E só para ficar claro, qual é a diferença entre uma colcha de retalhos e um patchwork, para quem não sabe. Patchwork é aquela colcha de retalhos, mas que tem desenhos bonitinhos. E a colcha de retalho é aquela que a gente vai juntando as coisas, né? Então, a diferença é que eu tenho um propósito, que eu tenho um desenho, que eu tenho uma arquitetura feita para isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma colcha de patchwork, né? Deixa eu ver se a gente já tem alguma pergunta aqui, porque eu tenho várias. Então, vamos abrir. Só um instante. Olha, eu vou começar. Opa. Eu tenho. Essa pergunta não está endereçada especificamente a alguém, então eu vou lançar aqui a pergunta, então, quem tiver disponível ou tiver uma boa resposta para isso, que é: quais indicadores de impacto para o paciente conseguimos mensurar e atribuir às políticas de educação em saúde? A gente tem algum exemplo? Pensando em indicadores de impacto para o paciente, que a gente consegue medir e atribuir às políticas de educação em saúde. A gente consegue fazer alguma relação direta entre isso? Alguém gostaria de responder? Quem se habilita? Vocês desconhecem os indicadores? Você quer? Eu posso falar aqui de um ponto de vista de educação de forma geral. Pode ser, talvez eu responda. Eu não sei se essa pergunta veio do público online ou de alguém que está aqui. Mas o fato é que indicadores de educação relacionados à ação, ao resultado de qualquer coisa, em geral, eles são difíceis de serem captados, porque a gente mensura as ações, o que é que está acontecendo, e a gente não faz um rastreamento para trás de onde foi que começou a educação sobre isso. Isso acontece em qualquer área, não só na área de saúde. Então, esse é um ponto, vou eu palpitar aqui, no trabalho da educação em saúde, pelo viés da especialização em design de aprendizagem, é que muitas vezes eu desenho a educação com base num determinado conhecimento que eu acho importante que exista, mas eu não defini um objetivo onde é que eu vou conseguir enxergar ali na ponta um indicador que talvez ele não seja exclusivo, uma medição exclusiva do resultado dessa ação. Ele seja composto por outras ações, mas tem o impacto da educação. Então, muitas vezes, no meu objeto educacional aqui atrás, eu não fiz essa relação. Então, eu não consigo ir buscar lá. E aí, essa é uma visão que eu tenho de educação, e eu queria compartilhar com vocês e saber se é mais ou menos isso que vocês enxergam na educação em saúde também. Então, Fernanda, em eventos isolados, existe muita publicação na literatura que valida determinadas formações por competência. Vou falar de uma que é muito conhecida, universal, que é o ATLS ou o ACLS. São duas formações em que a gente consegue averiguar bastante quando aplica a proficiência e o resultado. Mas, como a pergunta foi feita sobre indicadores, aí eu acredito que isso está jogando para uma análise de política pública,
para a gente pensar em termos de população, enfim. Então, eu estou dizendo que eu não conheço nessa perspectiva. Acho que, na experiência brasileira, a que foi mais significativa, que é possível de medir, é o impacto do Mais Médicos, porque o Mais Médicos é uma estratégia de formação e provimento na atenção primária à saúde, na verdade, em toda a cadeia de eventos que começa na atenção primária a partir de 2013. Então, há muita publicação na literatura de notar nos indicadores, né, de condições sensíveis à atenção primária, redução de internação, mortalidade. E quando, em 2018, essa política é interrompida e depois vem a pandemia, a gente vê uma recrudescência das doenças crônicas não transmissíveis, né, uma absoluta ausência de políticas nesse campo, e aí a gente vê uma epidemia de AVC, de infarto, de câncer, de uma série de outras condições pela interrupção das políticas no campo da atenção primária, que eram políticas integradas, né, de formação e de provimento. Mas a experiência brasileira, para mim, em termos de indicação, de indicadores mais de larga escala, que eu acho que tem disponível é essa, né? Eu talvez não responda exatamente, porque não é dar atenção ao paciente, mas lá no Conceição, a gente, por conta dessa demora entre a suspeita e o tratamento, a gente instituiu o relógio. Então, tem um relógio na página do GHC, quem tiver curiosidade pode abrir, no site do GHC, ghc.com.br, tem um relógio onde, desde a suspeita, o paciente foi na atenção primária, o profissional que fez a consulta tem suspeita, começa a correr o relógio. E então, a gente fez um trabalho desde a atenção primária até a especializada, com todos os profissionais, mostrando o relógio, enfim, qual era o objetivo. E a gente tem visto a redução do tempo. É um indicador, né, que a gente tem usado para reduzir o tempo, e a partir desse indicador também que a gente fez a reconstrução da linha de cuidado. Né? A gente agora fez a de mama e agora a gente vai partir para as outras linhas de cuidado do câncer. Obrigada, Luciana. O que você está dizendo para mim é um exemplo claro de que é óbvio que eu não tenho a redução da mortalidade, enfim, ela não é exclusiva em função de educação, mas, sem dúvida nenhuma, tem a interferência positiva do modelo de educação para essa história. Eu tenho aqui mais duas perguntas que eu quero fazer uma mescla aqui. É uma pergunta da Letícia e da Thalita, que elas acabam fazendo perguntas semelhantes, né? Quais são as possíveis soluções, vou reduzir aqui a pergunta, quais são as possíveis soluções para influenciar que os novos profissionais voltem a se especializar em áreas que têm tanta necessidade, como, por exemplo, a oncologia? E aí, como é que a gente pode sugestionar? Bom, posso responder. O consenso internacional sobre formação e provimento categoriza as experiências dos diferentes países em 4 grupos: formação, regulação, suporte e remuneração. O melhor resultado é quando eu tenho os 4 componentes juntos. Quando eu ofereço formação, quando eu ofereço suporte, suporte significa conjunto de medidas complementares: moradia, transporte, acesso à informação, enfim, aquilo que complementa a vida profissional. Remuneração, e no caso da remuneração nós temos uma curva gaussiana. Quanto mais a gente aumenta a remuneração, mais a gente direciona a formação até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, se eu continuo aumentando, eu começo a produzir um efeito de dissipação, porque a pessoa ganha tanto dinheiro que não quer mais fazer aquilo que ela estava fazendo. Então, trabalha 5, 10 anos, enriquece e quer viver de renda, para que trabalhar? No ponto de vista da regulação, é o ponto mais crítico. Então, assim, o berço do liberalismo no mundo, que é a Inglaterra, faz uma regulação dura
do número de vagas de especialista, de autorização do número de vagas de especialista para o seu sistema, de acordo com as necessidades. Então, os números que eu apresentei para a Inglaterra significam uma violência, um absurdo caos institucional. Então, a Inglaterra diz assim, este ano só vai formar X especialistas, e tem uma base de que a metade dos especialistas são médicos de família. Esse é o primeiro princípio de ordenamento do sistema. No Brasil, apenas 2,2% dos especialistas são médicos de família. 35% dos médicos brasileiros não têm especialização, são considerados generalistas, mas não são médicos de família. Então, isso fala de um absoluto desregramento, é o laissez-faire. Cada um faz o que quer. E aí a regulação ela incide sobre esses pontos. A gente experimentou regulação no Brasil quando disciplinou ali no Mais Médicos o R1 em Medicina de Família e Comunidade, a universalização da residência. Isso caiu em 2019, já no primeiro ano do último governo. Na realidade, eu acho que doutor Cariri já deu algumas informações, mas eu acho que eu vou falar aqui sobre o ponto de vista de quem está no Estado e quem visualiza a sua realidade a partir dos programas de residência e dos outros programas que tem, de uma rede assistencial bastante precária. Até 8 anos atrás, os nossos usuários oncológicos, eles eram cuidados ou na capital, ou ia para Teresina, né, doutor Otacílio? Né, com o Grupo São Marcos, que fazia essa assistência. Nos últimos 8 anos que essa assistência foi descentralizada para Caxias, para Imperatriz e São Luís, e aí, juntamente, toda a ampliação de necessidades relacionadas à formação. E não formação sob o ponto de vista de residência, porque residência também, na área oncológica, só tem na capital. No Hospital Aldenor Abelo e hoje no hospital que nós temos, que é o Tarquínio Lopes. Mas eu vou trazer o ingrediente, que é a questão do comprometimento do profissional. Essa residência que eu estou falando do Tarquínio Lopes, ela estava o programa aprovado e sem conseguir alunos para esta residência há uns 3 anos. E aí foi o grupo de profissionais que se empenharam, os médicos, os oncologistas do Tarquínio Lopes, que mobilizaram todas as redes que eles tiveram para poder ter residente. Temos um. E tem uma experiência que eu acho que é importante ser compartilhada do que é ser o compromisso do profissional. As bolsas dos preceptores, eles, do coordenador do programa e de todos os preceptores, eles não usaram para si. Eles fizeram uma caixa, uma caixinha de recurso para apoio a esse residente que era de fora do Estado, aqui, inclusive, de São Paulo. Ele está lá para que ele tivesse umas condições mínimas de permanecer no Estado e não desistir da residência. Então, eu acredito que muitos muitos profissionais, eles não estão só vocacionados pelo mercado ou para um serviço que seja pago, mas era de um Estado que é o 2º ou 3º mais pobre da federação, que precisa ampliar suas condições de especialistas para cuidado dos nossos usuários, e essa foi a forma de muitos profissionais cuidarem da residência do Tarquínio Lopes no estado do Maranhão. E eu acredito que agora, nesse novo, tenhamos outros residentes para ampliar o número de residentes nesse hospital. É uma experiência pequena, mas eu acho que acredito que ela pode ser considerada como exemplo de que o profissional não é só o profissional para responder o mercado, mas as condições do serviço de saúde daquele território. Obrigada, doutora Ana Lúcia. Na verdade, por mais que a gente fale assim, olha, é uma experiência num local, ela pode servir sim para inspirar ações em outros locais. E é esse compartilhamento que faz a gente pensar maior e considerar as considerações, as características de um país de dimensão continental.
e que tem tantas diferenças de todos os níveis aqui. Eu tenho aqui uma outra pergunta, que ela casa com uma pergunta que eu ia fazer, e eu, enfim, acho que talvez a doutora Luciana pudesse nos responder, mas fica aberto para todos os nossos painelistas, que é, pensando na área multiprofissional, falta algo na formação em oncologia? Então, a gente lá no Conceição, dentro da residência, a gente tem a formação da residência médica em oncologia e da multi também em oncologia. Eu acho que o que falta é não ficar só dentro da oncologia e sim sair para os outros níveis, né? E para as outras... pensando na própria residência, né? A gente tem 8 ênfases de residência, então, só perpassar por todas elas, né, o conhecimento, eu acho que já é muito válido. Agora, uma proposta que a gente está fazendo é de os residentes também participarem da formação dos outros níveis de formação, então, dos técnicos, da graduação, né? E a gente está pensando do mestrado também, como é que a gente vai integrar com os outros níveis também. Então, acho que o que mais falta é exatamente porque todos nós aqui, cada um é de uma formação, todos nós fomos formados nas nossas caixinhas, né? E conseguir fazer essa integração e perpassar pelos outros locais também da rede assistencial, eu acho que é o grande desafio, né? A gente conseguir enxergar o nosso lugar na atenção, mas enxergar onde é que a gente está dentro da rede. Então, a gente fazer essa formação dentro da rede, eu acho que é o maior desafio que a gente tem nesse momento. Posso dar uma palavrinha? Acho que eu falo do lugar que trabalho, que é a graduação, especialmente. Se a gente pode pensar em residências multi, pensar o desafio da interprofissionalidade, ele deveria começar ainda na graduação, né? A gente tem, via de regra, centros de ciências da saúde, que condensam os cursos de graduação em saúde das nossas universidades. Eu falo das universidades públicas. E esses cursos de graduação raramente conversam. As nossas formações raramente conversam umas com as outras. Então, a gente tem a enfermagem, a gente tem 14 ou 15 profissões na área da saúde, né? Algumas universidades com quase todas as formações, outras com menos. Teresina, a UFP tem 7 formações, mas com exceções de algumas experiências fomentadas, incrementadas pelo Ministério da Saúde, como o PET Saúde, né? Que trabalha, a cada 2 anos é lançado um edital. Esses editais, ora eles avançam em termos de desafios pedagógicos, de formação, ora eles mais ou menos se estabilizam, ora eles retrocedem, mas, enfim, o derradeiro PET o anterior foi interprofissionalidade, o desafio da formação interprofissional na área da saúde. Mas é uma experiência que conta com 60, por exemplo, no nosso caso, na universidade toda, 60 vagas para estudantes de todos os cursos. Então, assim, a gente termina tendo uma exceção que não corresponde à regra de uma busca de uma formação interprofissional, que, como a Luciana disse, não só para oncologia, mas para toda a formação em saúde como um todo. E quando a gente pensa assim, o que normatiza as nossas graduações, as diretrizes curriculares nacionais, não é, que estão postas no papel, estão aprovadas, falam de competências gerais, específicas, falam de habilidades, falam de atitudes, do desejo de um profissional generalista, humanista, crítico reflexivo, como, eu acho que é um desafio das universidades, do aparelho formador, olhar para si mesmo, olhar-se no espelho, né? Como conseguir esse profissional ao final de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, como desenvolver esse humanismo, essa criticidade, essa reflexividade, esse olhar diferente para o paciente, não é? Esse olhar que não entra na graduação, eu quero ser especialista, eu quero ser cirurgião plástico. No caso dos meninos da odontologia, eu quero fazer cirurgia bucomaxilofacial.
eu quero fazer harmonização orofacial, que agora é a especialidade da moda, eu quero fazer bichectomia, remover corpos adiposos de bochecha, eu quero fazer facetas, né, lentes de contato odontológicas, mas não quero fazer odontologia, não sou cirurgião dentista, eu sou um harmonizador orofacial, pelos ditames, porque isso é o que está na moda, isso é o que dá dinheiro, isso é o que dá uma maior remuneração. Quando o Cariri coloca aqui essas questões que regulam a formação, né, provimento, enfim, e esses outros itens, eu fico pensando assim, temos um grande desafio. Mas, olha, já está no 10º Congresso de Todos Juntos contra o Câncer. Mais desafiador foi fazer o primeiro. Os desafios se renovam, a luta se renova. Então, assim, os pacientes estão aí. Precisamos de... Esse relógio é individualizado para cada paciente. Então, a gente corre a favor do tempo e contra o tempo, né? Dizem até a sabedoria popular que ninguém corre atrás do prejuízo, né? A gente corre a favor de um resultado exitoso. Então, assim, estamos preocupados com isso. Eu acho que já é um passo. E com realidades muito distantes. A realidade do Rio Grande do Sul não é a realidade. O Brasil é continental, são realidades muito distantes, muito distintas. A realidade do sertão é diferente da realidade do litoral, a realidade do sul é diferente da realidade do norte, do nordeste, a realidade do centro-oeste. Existem populações muito mais vulneráveis ainda. Os determinantes sociais estão aí para nos dizer, alguns painéis que estão expostos ali fora nos dizem o peso das desigualdades, né? O peso dessas diferentes realidades de modos de viver, o modo de adoecer, o modo de viver, o modo de morrer é diferente para o brasileiro, dependendo de onde ele está. E a gente precisa, primeiro, lidar com essa realidade, enfrentar essa realidade. O Ministério, eu acho que precisa dialogar, tem esse papel, esse poder, né, nas mãos a cada 4 anos, mas eu acho que ele precisa dialogar mais e mais com a sociedade, com o aparelho formador, com as universidades, com as corporações, não abrir mão desse papel indutor, formador, etc, etc, etc. Era isso. Muito obrigada, doutora Tocílio. A gente tem mais um conjunto de perguntas, mas a gente não vai ter tempo para isso. E eu teria uma provocação. Junto com essa provocação, eu vou trazer uma parte da resposta, né? Porque a gente está falando da formação na universidade, na residência, nas especializações, mas eu sempre tive uma inquietação com a formação com o profissional que já está em serviço e saiu da escola, né? Então, eu perguntaria mais sobre isso, mas junto com isso, que não vai ter tempo para a gente responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês que quem apoia este painel é justamente o OncoEnsino, que é uma plataforma que tem cursos para continuar o trabalho educacional dos profissionais que já estão em campo. Então, eu queria chamar o vídeo para mostrar um pouquinho do que é o OncoEnsino, para a gente continuar aqui. Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino. Uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm.
Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia, onde trocar ideias entre diferentes médicos é fundamental para ajudar no diagnóstico e no tratamento assertivo dos pacientes. Ele aborda um aspecto absolutamente fundamental dentro do manuseio do câncer como um todo, que é o reconhecimento precoce das neoplasias malignas, permitindo que os profissionais gerais que recebem os pacientes inicialmente possam reconhecer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, situações potencialmente representativas de doenças malignas. Eu apoio totalmente a iniciativa da Abralho de procurar fazer com que seja possível o contato entre colegas para tentar ajudar da melhor forma possível os seus pacientes. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia, pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. E eu gostaria de começar a agradecer quem está aqui no nosso painel e dizer que eu não vou encerrar o painel. A gente tem um monte de dúvida, a gente tem um monte de assunto que a gente gostaria de ainda discutir, de pautar e de influenciar nas políticas de educação. Então, a gente não encerra esse painel, eu vou chamar a Luana aqui para contar que a gente vai iniciar, a partir de todas essas ações que a gente tem feito e das discussões que a gente vem trazendo, a gente tem uma novidade aí. Obrigada, Luana. Fernanda, muito obrigada. Eu queria começar falando, né, antes de falar dessa novidade, mas voltar aqui ao nosso painel de abertura. Nós falamos sobre a importância de nos prepararmos para um cenário que já é bem difícil, que a gente enfrenta com relação ao câncer, com relação à atenção oncológica, mas nós precisamos também pensar nos próximos anos, né, nos próximos 10 anos, tendo em vista todos os dados, né, que a gente tem. E aí a gente entende que a educação em saúde ela é uma questão preeminente, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa discutir. Isso precisa ser algo que seja prioritário, né, dentro também do Ministério da Saúde, quando a gente fala de educação, né? Então, nós vamos lançar o nosso GT de Educação em Saúde. Tá? Eu queria fazer esse comunicado para vocês, um trabalho muito especial com os membros do TJCC. Vocês que estão aqui também fazem parte desse GT. A gente tem a nossa Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil. É o nosso documento norteador do movimento TJCC, onde a gente apresenta um cenário, né, que a gente tem da atenção oncológica, né, da prevenção, da atenção, do cuidado como um todo, e ações específicas, né? A gente tem profissionais especialistas que apresentam ou nos apontam caminhos, né? O que a gente deve percorrer para essa mudança de cenário, né? E aí, uma das ações dos GTs é o cumprimento, né, dessas ações, a gente discutir, a gente ter esse documento aprimorado. Então, é um trabalho muito importante. Eu queria destacar aqui os GTs que a gente tem hoje, que é o de acesso e tratamento, comunicação em saúde, cuidados paliativos, dados públicos e privados, humanização e integridade, pesquisa clínica, prevenção primária, rastreamento e diagnóstico, saúde da mulher, políticas públicas, agrotóxicos. E agora tenho a alegria, né, Fernanda, de comunicar que a gente também vai ter o GT de Educação em Saúde. Queria agradecer ao Leandro também, que estava aqui com a gente, que fez toda essa mobilização. Qual é o objetivo desse GT? Né? Onde queremos chegar? Então, a gente ficou discutindo, o grupo discutiu, né, Fernanda? Os líderes também, o Ricardo, Cecim, que eu já vou chamar, tiveram uma discussão sobre qual seria o objetivo desse GT.
Então, incluir a educação em oncologia em todos os níveis de formação de profissionais que atuam na saúde, considerando conteúdos de ensino, cenários de aprendizagem, intervenções de campo na extensão e práticas de pesquisa também e intervenção. Então, é muito importante esse objetivo, porque onde é que a gente quer chegar, né? Desenvolver de modo permanente esses conhecimentos, né, em prática oncológica, que privilegiem a atenção integral, sobretudo também a prevenção, a humanização, projetos terapêuticos e pedagógicos que envolvam usuários, amigos, a família, né, enfim, e toda a comunidade da área da saúde. Então, eu queria chamar agora o Ricardo Cecim. Vou falar aqui só a composição rapidamente. É o Ricardo Cecim, Ana Lúcia Nunes, Fernanda Prando Godoy, o Leandro Mião, Luciane Koptic, a Mariane Rodrigues Fernandes, Otacílio Batista de Souza Neto, Mário Jorge Sobreira da Silva, Simone Freitas e o Rodrigo Carini também, todos que estão aqui. Faltou algum nome, Fernanda? Acho que não, né? Todos estão, esses são os nomes, e a gente agradece muito por esse trabalho, pela dedicação de vocês, a dedicação ao movimento, e a gente sabe que vai ter uma repercussão muito importante na atenção oncológica. E está comigo aqui online também o Ricardo Cecim. Ricardo, por favor, queria que você trouxesse uma palavra para a gente sobre esse GT. Eu não sei se vocês me escutam, porque a minha internet está um pouco frágil. Aqui onde eu estou, vocês conseguem escutar? Sim, perfeito. Sim, então tentamos. Eu estou com uma internet muito frágil, porque eu tô na Itália, tá, gente? Agora, nesse momento, eu estou meio que uma zona que é uma zona rural, então a internet não é muito boa. E falando muito rapidamente, eu participei agora, terceiro, são os 3 últimos, incluindo o atual, Congresso do TJCC, e sempre com o campo da educação. E a gente acabou reunindo, entendendo que esse GT ele precisava ser ativado. E é bom, eu vou fazer uma pequena formulação, acho que os objetivos já foram apresentados. Agora a gente perdeu o áudio do Ricardo. Ricardo, a gente perdeu o seu áudio. Será que você fechou? Agora sim, voltou. Ai, que pena, acho que foi a conexão. Ricardo, você quer tirar o vídeo e a gente te escuta? Talvez melhore. Acho que agora a gente perdeu. Eu vou passar, então, a palavra... Tá, vê se melhorou um pouquinho. Melhorou. Sem a câmera, deu uma melhorada? Sim. Continua igual, sem som? A gente está te ouvindo agora. Sem áudio, pode falar. A gente está te ouvindo. Oi, voltou? Sim. Era um comentário breve. Eu já sei que pela dificuldade tecnológica terá que ser mais breve ainda. Mas, fundamentalmente, a gente reuniu pessoas que participaram dos 2 últimos congressos, mais este atual, perguntando se havia interesse de retomar um GT de educação em oncologia. E eu queria fazer só uma formulação. No tempo Ai, que pena. Perdemos de novo. Bem na hora. Mas eu vou passar a palavra... de redes de conhecimento. Ricardo, é uma pena, mas a gente está perdendo o seu áudio. Eu acho que é realmente a questão da conexão. Eu gostaria de chamar, então, o Edson Roberto... eu vou chamar, então, o Edson. Edson, tendo em vista aqui que a gente está com um problema técnico com o Ricardo, acho que é a conexão dele. Conseguiu de volta? O Mário. Então, vou chamar o Mário. Mário, você nos escuta? Vou chamar o Mário, que também é membro, né, do GT, está nessa composição. Mário Jorge Sobreira da Silva, para poder falar, então, Mário, por favor, sobre o GT de educação. Fica à vontade. A gente está sem o áudio dele também. Agora sim. Foi agora, Mário, pode falar. Então, só dar, né, essa grande notícia, né, nós tivemos a oportunidade então, de conformar esse grupo de trabalho, que eu acho que... Ai, que pena. Perdemos aqui de novo o áudio também do Mário.
Mário, tá ok? Aí Então- seu... Pode falar, pode falar. Oi. Voltou. Para mim tá ok aqui. Me parece realmente algum problema na conexão de forma geral, né? Fernanda, você quer falar um pouquinho então? Você pode falar? Gente, o Edson vai entrar para falar? A Vai educação conseguir? continuada. Vou fazer o seguinte, eu peço desculpas aí aos nossos membros que estão, né, com essa participação remota. A gente está realmente com um problema aqui na conexão. Mas eu vou pedir para a Fernanda falar, então, um pouco sobre o GT. Obrigada, Luna. Obviamente, não vou falar tão brilhantemente quanto os nossos convidados, mas eu queria compartilhar com vocês que, na verdade, a gente tem genuinamente o desejo e impulso de promover a melhor educação, de ajudar no que for possível em termos de orientação, de advocacy mesmo para políticas públicas de educação, para essa relação entre Ministério de Saúde e Ministério de Educação, para que a gente consiga melhorar, ou pelo menos influenciar positivamente, a evolução da educação em oncologia, dentro da área de saúde, não só da área médica, mas dentro da área de saúde, porque a gente tem multiprofissionais. Então, a gente precisa ampliar essa visão, uma vez que o tratamento também tem um espectro ampliado. Então, a gente faz o lançamento nesse momento desse grupo de trabalho de educação. E eu me sinto muito honrada de estar com vocês, de estar partilhando espaço com vocês, porque a gente está com gente brilhante e muito bem intencionada. Então, eu queria, pedir o apoio de vocês, 2, pedir a atenção de vocês para ficarem levando notícias, ouvindo notícias e divulgando que existe esse grupo e que a gente está trabalhando no sentido de melhorar a educação no âmbito oncológico. E, ao mesmo tempo, queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui nesse painel. O Edson vai conseguir falar? Ótimo. Então, bora lá, que acho que... É o Edson ou é o Mário? Edson? O Edson, a gente vai conseguir ter o Edson aqui? Edson, Oi. Que bom que você veio. Muito bem. Está com Tudo você bom? a palavra. Jura? Não é nem para falar. Mas eu queria basicamente me solidarizar com essa ideia. Acho importantíssimo que a gente consiga trazer esse tema tão relevante. Olha, tá parecendo pegadinha. Porque quando a pessoa vai falar... Caiu novamente. E aí eu acho que infelizmente, acho que a gente não consegue... Exatamente quando entra a palavra principal, a gente tem uma quebra. Mas, de qualquer forma, eu queria... Agora melhorou. Agora Foi? melhorou? Sim. Não. Gente, acho que não. Enfim, são outras pessoas que não estão aqui com a gente hoje, mas, como vocês podem notar, a gente está envolvido de onde quer que a gente esteja. E a gente queria contar com o apoio de vocês também, para ajudar a trazer informações e a divulgar esse grupo de trabalho. Ao mesmo tempo, queria agradecer a presença de todos vocês. Luana, você quer uma palavra? Eu só queria, Fernanda, mais uma vez, em nome de todo o movimento Todos Juntos contra o Câncer, agradecer pela disponibilidade de vocês, por a gente ter pessoas, né, com tanto conhecimento, né, de grande excelência, contribuindo com esse grupo de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Luana. E obrigada a todos vocês. Obrigada, meninos.